Boa tarde, senhoras e senhores. É um prazer tê-los todos conosco em mais um evento, o 9º evento da série FNQ 30 anos. Antes de mais nada, eu queria avisar que esse evento está sendo gravado, então quem não pôde assistir ou quem quiser indicar para outros colegas, amigos, vai estar à disposição. Pequena informação, a FNQ ela foi criada em 1991 por um grupo de 39 empresas, empresários, preocupados na época com a abertura de mercado do presidente Collor e, vamos dizer assim, consolidando uma série de ferramentas, capacitações e um prêmio para que essas empresas se preparassem para a temida abertura de mercado. Nesse ínterim, a FNQ foi evoluindo, né? Se tornou uma organização preocupada com gestão, não mais só com qualidade, e hoje ela possui o MEG, que é um modelo consagrado no Brasil e no mundo, na sua 21ª edição, com 8 fundamentos. Então, desde sua fundação, a FNQ, com base nos seus prêmios, nos seus modelos, já teve mais de 200 empresas reconhecidas, 16 mil pessoas capacitadas, e hoje ela possui, nos seus filiados, mais de 400 práticas de gestão disponíveis. Nossos, vamos dizer assim, produtos são capacitação, nosso diagnóstico assistido, publicações, o Melhores Práticas, como eu mencionei, e eventos, né, onde se encaixa esse webinar aqui. Então, essas fazem parte da nossa estratégia da Fundação, de sempre garantir a disseminação e a competitividade e eficácia do nosso conceito de gestão. Eu queria agradecer, antes de mais nada, né, o apoio educacional da FEComércio e do SENAC do Rio Grande do Sul e do apoio institucional do movimento MS Competitivo. Queria me apresentar, meu nome é Ronald Daucha, eu sou engenheiro de formação da USP, atuei em diversas empresas, uma delas a Siemens, por mais de 30 anos, e muitas outras organizações, sempre com a temática de inovação, gestão e processo. Coordeno com muito orgulho, junto com a minha equipe interna e externa, desde 2019, a FNQ. Queria, então, apresentar o Wagner, agradecer a participação, ter aceito aí conosco. Ele é um profissional de grande experiência, né, e reconhecimento no mercado na temática do compliance. Eu vou ler agora um pouco o CV do Wagner, que não é pequeno, né, Wagner? Eu tive que condensá-lo aqui, mas acho que é importante para todo mundo se conscientizar, né, com quem nós estamos falando hoje. Então, ele é engenheiro eletricista, formado pela Poli, USP também, tem pós-graduação em gestão ambiental, é Black Belt na metodologia Six Sigma e é Master Coach formado pelo Integrated Coaching Institute. Militou por diversos anos na área de gestão da qualidade e gestão ambiental, tendo sido diretor técnico do Instituto Paulista de Excelência em Gestão IPEG, membro do Conselho das partes interessadas do Movimento Brasil Competitivo e membro do Comitê de Meio Ambiente da ABDIP. Atuou como juiz do Prêmio Nacional da Qualidade, PNQ, de 2004 a 2012, e fundou, então, a Compliance Total, mantendo-se como sócio e responsável técnico por seus produtos e serviços. As palestras, cursos e aulas que ele dá em universidades sempre são sobre os temas de ética e integridade corporativa. Ele é autor do livro Compliance, A Excelência na Prática, publicado em 2014, e coautor de vários livros, alguns como Ética Empresarial, publicado pela FNQ em 2011, Lei Anticorrupção e Temas de Compliance, pela editora Juspodium, em 2016. E também Compliance, Gestão de Riscos e Combate à Corrupção, de 2018. Então, Wagner, novamente, muito obrigado pela participação. Eu queria aqui, então, começar o bate-papo. Como informação, fiquem à vontade para fazer perguntas no nosso chat. Na medida do possível, eu vou tentar trazê-las para essa conversa, para que o Wagner possa respondê-las. Se não for possível, a gente vai mandar essas questões todas para o Wagner, ele vai responder ao final. Bom, Wagner, para começar, acho que a primeira pergunta não tinha como ser diferente. O que exatamente, o que significa compliance no mundo corporativo, vamos dizer assim? Primeiramente, eu queria dar boa tarde a todos, todas as pessoas que estão aqui conosco. Daucha, muito obrigado aí pelo convite.
Você sabe a relação próxima que eu tenho com a Fundação Nacional da Qualidade, desde a sua fundação lá em 91, 92, e eu estou muito feliz aí com esse aniversário dos 30 anos aí da Fundação, tá? Então, espero que o nosso evento de hoje seja um bate-papo bem legal, bem tranquilo, que as pessoas façam perguntas e depois a gente possa tentar esclarecê-las, né? Então, Dalcha, começando aí pela sua colocação, né, inicial, falando um pouquinho do compliance no mundo corporativo, né? O compliance, ele não é um conjunto de regras, né? Ele não é uma lista, um checklist, onde as pessoas colocam cláusulas para que a empresa cumpra. Na verdade, o compliance ele é um sistema de gestão. Por isso, ele tem tudo a ver com a fundação, né? Quando a gente aprendeu todos os ensinamentos, os princípios aí de um processo bem adequado de gestão empresarial, ele pode ser claramente aplicado para o compliance. E quando a empresa consegue enxergar essa sintonia, a chance de fazer um compliance efetivo, a chance de fazer com que o compliance funcione bem, ela é muito maior. Então, o compliance, para resumir, esse sistema de gestão, ele tem um foco, né? As pessoas olham o compliance como uma forma de proteção, né, da empresa e proteção das pessoas, e ele está baseado em 3 pilares, né, bastante conhecidos, que são os pilares da prevenção. É muito mais inteligente prevenir do que remediar, né? Se tem uma analogia, né? Se tem uma taça de cristal que está na ponta da mesa para cair, é muito melhor você tirar a taça dali, prevenindo, do que esperar que a taça caia e depois você ter que remediar, porque aí colar os caquinhos não é fácil. Então, o primeiro pilar é prevenção, mas prevenção total, perfeita, não existe, então precisa de um segundo pilar, que é a detecção. Se escapar alguma coisa, então a empresa, esse sistema de compliance tem que ser capaz de identificar. E se identificar, o terceiro pilar é a tomada de uma ação, de uma medida, de uma correção, remediação, para evitar que aquilo aconteça de novo. Então, esse sistema, que está baseado nesses 3 pilares, ele é composto por uma série de elementos, né? Uma série de elementos, e aí nós falamos em documentação, código de conduta, políticas, procedimentos, instruções. Estamos falando em pessoas, né? As pessoas do departamento, os auditores, os investigadores, os membros dos comitês que tomam decisão. Nós estamos falando em métricas, né? Definição daquilo que pode, daquilo que não pode nas políticas. Nós estamos falando em indicadores, nós estamos falando em metodologias, ou seja, todos esses elementos formam o compliance. Só que esses elementos eles precisam estar conectados de uma maneira harmônica. Como também uma outra analogia, como se fosse um relógio onde todas as suas peças devem funcionar bem, individualmente, mas elas têm que estar conectadas de forma adequada, porque senão o relógio não marca as horas certas. Então, assim, de uma forma muito simples, o compliance, o que seria um compliance? Um sistema de gestão com vários elementos, baseado em prevenção, detecção e correção, de forma a proteger a empresa e proteger as pessoas. Tá? Legal. Com toda essa gestão que você acabou de explicar, esses elementos todos, a gente consegue imaginar uma empresa com compliance, uma empresa, vamos dizer assim, limpa, sem corrupção, sem fraudes, né? Sem ilicitudes, mas eu imagino implementar uma coisa dessas não é uma coisa, não sei, do dia para a noite, não deve ser fácil, né, Giovanni? Não sei. Não é. Tá? É assim, não é uma coisa tão trivial. Um compliance efetivo, na verdade, ele entrega uma série de benefícios. Uma série de benefícios quando você vai implantando. E aí, a consequência desses benefícios vai gerar a proteção da empresa e a proteção dos indivíduos. Mas ele é um sistema que ele promove, à medida que você vai implementando, a cultura da ética. E a cultura da ética ela tem que permear
toda a organização, tem que passar por todos os níveis hierárquicos e tem que passar por todas as pessoas. E esse é um processo gradativo. Então, embora alguns benefícios eles já comecem a aparecer logo nos primeiros dias da implementação, o ganho real do compliance ele vai acontecer somente depois de vencidas algumas etapas. Então, existe aí um círculo virtuoso, né, onde a cultura vai permear todos os níveis hierárquicos, mas isso só será conseguido, Dalcha, se você conseguir que as pessoas da organização se engajem no processo. Quando elas perceberem que existem benefícios de verdade para as pessoas, aí elas apoiam. Então, o primeiro passo na hora que você vai implementar um compliance é entender que o compliance ele é feito para as pessoas. Se você não entender isso, provavelmente ele não vai funcionar. Então, fica aí uma dica, né, uma recomendação para as pessoas. Não adianta você criar regras, criar políticas, achar que o compliance vai ser o puxadinho ali da área jurídica, né? Porque ele não é um puxadinho da área jurídica. Não adianta formar uma equipe de xerifes, né, de policiais, que vão apertar a organização, ficar cobrando, né, ficar em cima da organização, ou então aqueles profissionais que vão ficar acomodados no seu escritório, no ar-condicionado, né, preenchendo formalidades, dando carimbos, né, burocráticos. Isso não funciona. Não é isso que é o compliance. O compliance precisa funcionar sozinho. Tá? Ele precisa de maneira autônoma, que uma equipe, fomentando a equipe, batendo bumbo, né, ali, para ele andar, mas não a equipe sozinha como responsável. Todos os funcionários serão responsáveis. Ele é um processo gradativo, e antes de dar resultado, a cultura da ética vai precisar, então, permear toda a organização. Mas, de novo, isso só vai ser possível quando as pessoas se engajarem, quando as pessoas se sensibilizarem. Então, nós precisamos explicar as regras, as pessoas têm que entender por que aquelas regras existem, por que aquelas regras geram benefícios para ela, né? A hora que elas entendem que aquelas regras são boas, que aquelas regras são importantes, aí sim ela vai fazer. E o compliance bem feito, de novo, é o compliance feito para as pessoas. Se não for assim, olha, com aquela visão legalista, policialesca, não vai funcionar. Legal. Nessa linha, deixa eu perguntar, como é que isso funciona na prática? Deixa eu dar um exemplo. Eu assumo, né, a presidência de uma empresa, por exemplo, né, sou CEO hoje. Como é que eu sei que nessa empresa o compliance funciona de verdade? Como é que eu posso detectar isso? Isso. Vamos imaginar, todos nós queremos uma empresa íntegra, uma empresa funcionando bem, né? Mas a palavrinha integridade, ela é uma palavrinha, assim, que seria a decorrência de um compliance funcionando bem, né? Ela é um atributo de uma pessoa, né? Atributo de um indivíduo. E numa empresa, para a gente chegar e falar assim, olha, esta é uma empresa íntegra, esta é uma empresa que o compliance funciona, é um compliance efetivo, eu costumo dar fazer uma analogia a uma mesa com 4 pernas. Se você tirar uma das pernas, a mesa ela vai cair, ela não vai ficar bem estabelecida. Então, imaginem só, vamos ver quais são as 4 pernas de um compliance, né, funcionando, da mesa funcionando bem, porque a hora que eu tiver esta mesa sedimentada na empresa, você vai poder afirmar categoricamente que o compliance funciona. Então, vamos lá. A primeira perna da mesa o dono da empresa querendo fazer a coisa certa. Quando eu falo dono, uma empresa pequena é a figura um indivíduo, mas numa empresa maior, nós estamos falando no presidente, na diretoria estatutária, no conselho. Então, aquele nível organizacional máximo que tomam as decisões para a empresa, eles precisam querer fazer o certo. Se eles não quiserem, essa primeira perna não se solidifica, qualquer outra coisa que você vai fazer na empresa, ela vai sucumbir. Então, a primeira
perna é muito fácil. Nós chamamos essa primeira perna, no jargão do compliance, de tone at the top. Essa é a figura. Olha, o tom vem de cima, o tom está em cima, todo mundo querendo fazer o certo. Bacana. Uma vez feito isso, eu preciso da segunda perna. A segunda perna é a sensibilização. Informar todo mundo na empresa que agora a direção certa é aquela. Todo mundo sabe o que precisa fazer para que faça a coisa certa e vá na direção, esteja alinhada, cada uma das pessoas, alinhada com os princípios da empresa. Então, 100% das pessoas precisam entender isso. Numa empresa pequena, Dalcha, o chefe, o dono da empresa, tem um funcionário. Ele chama o funcionário e fala, olha, a partir de agora, não pode mais comprar sem nota, a partir de agora, não pode dar aquele cafezinho para o bombeiro. Lá, né? Então, isso é fácil. Mas numa empresa maior, como é que faz essa segunda perna? Tem que criar um código, criar políticas, tem que comunicar, treinar, e nós estamos falando, sensibilizar 100% das pessoas. 99% não serve. São 100% das pessoas. Né? Porque basta uma pessoa fazer coisa errada, ele vai danificar a imagem e a reputação da empresa inteira. Né? Então, já fica a dica também. Aquela empresa que levanta a bandeirinha falando, olha, já tenho 93% treinados. Não serve. Uhum. Não serve. São 100%. Tá bom? Se a empresa fosse constituída por robôs e computadores, o assunto está resolvido. Porque você dá uma orientação, todos eles vão fazer igual. Acontece que as pessoas, os indivíduos, cada um tem uma característica, cada um tem uma ambição, tem um desejo, um entendimento. Tem pessoas com caráter mais assim, outras caráter mais assado. Então, nós estamos falando de pessoas, precisamos de uma terceira perna. Para eu falar da terceira perna, eu vou abrir parênteses e já fecho. Estamos tratando de seres humanos. E os seres humanos, quando nós estamos falando aqui de ética e integridade, ele basicamente funciona mais ou menos assim. Tem um grupo muito pequenininho de pessoas que faz a coisa certa sempre. Se ele achar uma mala de dinheiro e estiver passando fome, ele vai devolver o dinheiro. Esse é um grupinho de pessoas. Existe gente assim. Existe também o oposto, que também é um grupinho pequeno. São aquelas pessoas que acordam de manhã pensando o que é que ele vai fazer para ganhar um benefício que ele não merece. Vai fraudar os centavos na corrida do táxi, ele vai na feira comprar tomate e a hora que o feirante vira as costas para dar o troco, ele pega um tomate a mais, põe no saquinho, ele rouba um tomate. Então, são aquelas pessoas que ficam o tempo inteiro pensando o que ele vai fazer para ter uma vantagem que ele não merece. Mas o grupo maior está no meio, né? Aquele grupo que nós chamamos do grupo do pêndulo. Ele faz as coisas certas, na maioria das vezes, mas de vez em quando ele faz a coisa errada. Ele reclama da corrupção, mas na hora de fazer o imposto de renda dele, ele pega um recibo falso do dentista. Né? Então, essas pessoas estão no meio e essas pessoas são a grande maioria. Isso no Brasil, isso na Noruega, isso na Venezuela, isso na Angola, em qualquer lugar é assim, somos seres humanos. O compliance, ele precisa atuar no grupo do meio. Porque no grupo que faz a coisa certa, não precisa. Uhum. E no grupo que faz a coisa errada mesmo, não adianta. Não adianta, tem solução. Não adianta. Essas pessoas não interessam, eles não querem ler o código de conduta, eles não querem participar de um treinamento, eles não estão interessados nisso. O grande problema, Dalcha, é que essas pessoas estão misturadas. Você não sabe quem são as pessoas do grupo que faz a coisa errada e do grupo que faz no meio. E só tem um jeito de você descobrir quem são essas pessoas, que é a terceira perna do nosso modelo. Canal de denúncias. Não tem outro jeito. Você pode colocar câmera que ele vai roubar de máscara. Você pode colocar um controle financeiro que ele vai burlar o controle. Você pode colocar uma supervisão que ele vai fazer diferente. Só que nunca ele vai conseguir fazer sem que ninguém veja. Então, o canal de denúncia é o ponto que vai identificar quem são essas pessoas. E o canal de denúncia só funciona se tiver a quarta perna, que é
a empresa fazer uma apuração adequada e tomar as medidas cabíveis para todos os níveis hierárquicos, sem nenhum tipo de proteção para ninguém. Todo mundo tem que ser igual. Então, quando você tem isso na sua empresa, você tem um compliance efetivo. Resumindo essas 4 pernas, o dono, a alta direção da empresa quer fazer o certo, todo mundo sabe qual é a linha, qual é a direção. Quem andar na direção contrária vai ser identificado no canal de denúncia, e se for identificado, haverá consequência. Então, haverá, nesse modelo, um controle social. As pessoas começam a migrar do meio para o lado de fazer as coisas certas, e aí uma constatação prática, uma experiência minha, em todos os países onde eu trabalhei, olha, América Latina inteira, né? Todos os lugares funcionam assim. As pessoas apoiam, as pessoas ajudam, e as pessoas ajudam a identificar, e aí sim o sistema de compliance torna-se efetivo e vai trazer os benefícios para a empresa. Bacana. Ô, Wagner, acho que você deve ter falado umas 3, 4 vezes a palavrinha pessoas, né? Você deixou claro aí que compliance também é para pessoas, e eu entendo que compliance, pela sensibilização, também é através das pessoas, né? Que contagiam outras. Como é que você garante, depois de um tempo, esse círculo virtuoso, se eu puder falar assim? Exatamente isso, Dalcha. Esse círculo virtuoso, né? Vamos chamar assim esse processo, as pessoas precisam entender que o compliance é bom, que o compliance é bom para elas, que é bom para os colegas, é bom para o setor, é bom para a empresa, é bom para a sociedade, é bom para o país, é bom para o país. Quando elas entenderem isso, elas passam a apoiar, né? O ser humano é assim, você vai seguir uma linha quando você acredita nela, né? Então, aquele grande grupo que eu falei que no meio ele funciona como um pêndulo, ele começa a perceber que a empresa está dando a opção para ele de fazer o certo. E essas pessoas, eles acabam fazendo o certo quando é dada essa oportunidade para eles. Aí começa a haver uma pressão natural naquele grupo que quer fazer as coisas erradas. Eles vão ter que parar de fazer, né? Porque senão eles vão ser pegos no canal, né? Eles têm que parar de fazer. Você sabe que tem muitos casos, Dalshan, de pessoas que acabam saindo da empresa espontaneamente. Olha só. Consciente ou inconscientemente, eles percebem que não é mais aquele ambiente que eles querem trabalhar. Eles não querem trabalhar num ambiente limpo. É interessante isso. E as pessoas acabam saindo. Então, à medida que o compliance vai sendo implementado, ele já começa a gerar benefício para as pessoas, né? Mas isso precisa ser bem comunicado, precisa ser bem explicado, para que todos possam perceber o mais rápido possível que transformação é essa. A empresa precisa promover esse círculo virtuoso e o compliance vai passar a gerar os benefícios para as pessoas. Elas vão entender isso e, em contrapartida, eles vão gerar mais benefícios para a empresa. Então, aí sim, fecha esse ciclo virtuoso. Não, legal. E essas pessoas que ficam, querem ficar e enxergam os benefícios, que benefícios são? Dá alguns exemplos aí. Olha, imagine o seguinte, né? Infelizmente, né, nós vamos falar de coisas que ainda ocorrem e ocorrem bastante. Assédio sexual, assédio moral, discriminação, racismo. E são males que essas coisas podem acabar com a vida de uma pessoa, né? A gente sabe que isso pode gerar depressão, pode minar a autoestima das pessoas, gerar medo no seu dia a dia, gerar até síndrome de pânico e, olha, pode levar até suicídio, existem casos, né? E, infelizmente, estas coisas ainda acontecem e acontecem aos montes. E mesmo a empresa proibindo, fazendo campanhas, informando, lembra, tem aquele grupinho ainda daquelas pessoas que fazem as coisas erradas. Então, como é que a gente resolve isso? Como é que o compliance ajuda? O canal de denúncias é o caminho. Então, com a implementação do compliance, do canal de denúncia, as pessoas começam a perceber que aqueles problemas até então sem solução passam a ser resolvidos. E além dessas questões, né, as questões que eu citei, né, de assédio, discriminação, que o canal acaba ajudando, né, existem outras, né, como
falta lá da meritocracia, né? Quer dizer, o chefe ele promove o ruim e não o bom, ele é amigo de um, amigo de outro, tem conflito de interesse, tem problema de nepotismo, tem uma série de coisas no relacionamento da empresa que, a partir do momento que você tem um canal e pode levar esse assunto para as pessoas trazerem à tona, isso faz com que melhore-se o clima organizacional. As pessoas têm um aumento da sua satisfação e orgulho em trabalhar numa empresa. Então, além delas perceberem o benefício direto para elas, para ter esse ambiente melhor de trabalho, começa a ter um orgulho de ver que a empresa é uma empresa ética, que uma empresa está fazendo o correto, né? E esse traz um efeito colateral enorme em muitas direções, né? Por exemplo, maior atração e retenção de talentos, né? As pessoas acabam se doando mais para a empresa, ela veste a camisa da empresa com mais felicidade, com mais alegria. E vale comentar que isso que eu estou dizendo não é promessa, isso aí é constatação. As empresas, quando implementam os seus mecanismos de integridade de verdade, você vê essas coisas acontecendo, o clima melhorando. E não é só no Brasil, nesses países todos que eu trabalhei, na América Latina, acontece a mesma coisa, né? As pessoas começam a receber esses benefícios, começam a perceber esses benefícios, começa a se doar mais para a empresa, e aí esse ciclo virtuoso acaba virando que elas fortalecem o compliance também, tá? Todo esse processo. Legal. Você falou em vantagens indiretas ou identificação com a empresa. Imagina, são coisas assim, ele começa a fazer coisas que, né, como se fosse em casa, não sei, desligar uma luz, coisa assim. É nessa linha que você quer dar o exemplo, não? Não, também, Dalcha, olha, é bem interessante o que você falou, né? Porque tudo isso que eu citei para vocês, né, eu falando um pouquinho mais do relacionamento do trabalho, os funcionários eles vão percebendo isso e eles mesmos, sem pedir, começam a fazer coisas que normalmente ele não faz. E o que você citou também é uma constatação. As pessoas vão para uma sala de reunião, acaba a reunião, ele apaga a luz. Não é o custo da iluminação que vai fazer a empresa ficar mais rica ou mais pobre, não é isso. Mas a atitude da empresa, da pessoa fazendo para a empresa aquilo que ele fazia, o que ele faria na sua casa. Né? Outro exemplo, tem um vazamento de óleo lá no fundo da fábrica, né? E esse vazamento de óleo está indo para o córrego, e pô, isso aí é um dano ambiental. A pessoa percebe isso, ela vai lá ajudar a corrigir, ou então vai avisar os seus superiores para melhorar. Então, as próprias pessoas começam a melhorar a empresa como se fosse dela, como se a empresa fosse dela. Elas passam a usar o canal sempre que souber de alguma coisa. Então, veja só, fraudes, roubos, furtos, ilicitudes, que acontecem aos montes, hein, gente? Acontece aos montes. E antes ficava escondido, agora começa a aparecer no canal. E, consequentemente, os fraudadores e demais que insistem em irem para a direção errada, eles começam a perder espaço. E isso acontecendo, você veja só quantas consequências acabam acontecendo de bom para a organização. Veja só, primeiro, redução de custo, que já vai ser transformado em lucro imediatamente. Existem estatísticas mundiais, Dalcha, onde as empresas perdem 5% do faturamento bruto todo ano. Olha, é bastante, hein? 5%. 5%. Perdem com fraudes, ilicitudes e irregularidades internas que poderiam ser resolvidas. Né? Isso poderia ir direto para o lucro. Tem empresa que não consegue lucrar 5%. Os processos vão sendo melhorados porque os processos precisam permitir com que as pessoas façam a coisa corretamente. Existe aumento de produtividade, existe um melhor atendimento ao cliente. Até a pessoa da recepção, ela está mais feliz, ela está atendendo melhor as pessoas. Isso vai direto para a lucratividade, isso gera impacto positivo na imagem, na reputação, gera valor para a empresa. Quem tem ação na bolsa, isso significa uma melhoria também, melhor posicionamento da empresa no mercado.
Existem grandes empresas que estão exigindo compliance, existem leis estaduais cobrando compliance. Então, a empresa começa a ter mais vantagem competitiva e significa mais negócios, né? Vale reforçar também que, assim, até fazer um link com o que a gente falou, né? Quem que faz todos esses benefícios? São as pessoas. Por isso que o primeiro passo é ter as pessoas do lado do compliance, para que todos esses benefícios sejam naturais e aconteçam assim, como consequência. E o grande finale desse grupo de benefícios, né, do compliance, é a consequência de tudo, que é fazer com que a empresa fique protegida, né? Porque a hora que todo mundo está fazendo a coisa corretamente, não tem irregularidades, não tem suborno, não tem lavagem de dinheiro, não tem outra ilicitude, você não vai ter penalização. E se alguém quiser fazer errado, aquele controle social vai ajudar a levar o assunto para o canal, né? Você veja, né, por exemplo, eu acho que ninguém quer aparecer na Lava Jato, né? Uma empresa, né? Mas quando acontece uma a situação indesejada, como de uma empresa ser flagrada, né? Veja só o que acontece. Eu vou dar um exemplo só de notícia de jornal, tá? Não é nenhum sigilo que eu vou falar agora, não é também nenhuma novidade. Eu vou dar o exemplo da Odebrecht, mas poderia ser de qualquer outra empresa aí que apareceu na Lava Jato. A Odebrecht, antes da Lava Jato, tinha lá 170 mil funcionários. Tá? 170 mil. Depois da Lava Jato, 40 mil. Né? 130 mil, 120 mil pessoas perderam o emprego. E elas não estavam envolvidas naqueles problemas da Lava Jato. Então, veja só, se você tiver um compliance adequado, efetivo, você está protegendo os empregos. Você está protegendo as pessoas. Então, a hora que as pessoas percebem que aquele mecanismo todo que você está criando, aquele sistema de gestão que eu falei no início, né? Aqueles elementos, aquelas regras, quando ele percebe que isso é bom para ele e vai proteger, inclusive, o emprego dele, né? Como que ele não vai apoiar? Só não vai apoiar a pessoa de má índole, a pessoa que, de fato, ela quer ir na direção contrária, porque aí vai deixar de ter os benefícios indevidos que ela estava tendo. Então, um compliance bem organizado, bem planejado, bem feito, vai trazer todos esses benefícios, né? Aí, e, de novo, tem que ser feito para as pessoas, porque a hora que você faz um compliance para as pessoas percebem os benefícios, elas dão o retorno desejado para a organização. Tá? Bacana. Eu queria passar para um outro tema, mas antes eu vou pegar aqui algumas perguntas. Eu vou juntar três aqui do Ediraldo, da Flávia e da Roberta. Eu sei que isso é uma das pernas que você comentou, né? Mas o tema do canal de denúncias, né? Então, praticamente, os três perguntam assim, o risco de termos um canal de denúncias, vamos dizer assim, frágil, né? Ineficaz, né? Um conta aí uma história que ele conheceu, um caso que houve uma denúncia falsa de alguém externo e a pessoa foi demitida em tese, né? Isso. Aí ele pergunta, né, essa pessoa também, outra pessoa pergunta, esses canais de denúncias envolvem pessoas internas ou também as partes interessadas externas? Mais ou menos, mas tudo envolvendo... Talvez envolvendo o canal. Como é que funciona um canal de denúncia eficaz, né? É ligar para o presidente? Não sei como é que funciona. Olha, canal de denúncia frágil, canal de denúncia fraco, faz com que o compliance não funcione. Não tem saída. Não dá para você ter um compliance com canal de denúncia frágil. E canal de denúncia frágil é aquele que os funcionários não acreditam nele, é aquele canal onde vazam as informações, é aquele canal onde a pessoa recebe a ligação e não acredita na denúncia, não faz nada, ou recebe a ligação, em vez de apurar, vai lá e pune as pessoas. Então, existem formas de você de você ter um canal de denúncia efetivo. Primeira delas, o canal precisa ser profissional. Tem que terceirizar o canal. Dalcha, cá entre nós,
Você acha que uma pessoa em sã consciência vai pegar o telefone e vai ligar para o diretor de RH e vai falar que o chefe dele está fazendo assédio? Não vai falar. Não. Não vai. Ele vai falar assim: olha, quem está fazendo a denúncia, por exemplo, o Wagner com o sotaque do interior de São Paulo. Vão saber que é o Wagner que está fazendo a denúncia, Claro. né? Não, vão saber que é o meu ramal. Não adianta. Não adianta forçar a barra. Canal de denúncia tem que ser terceirizado, profissional, que vai assegurar confidencialidade, vai permitir anonimato, funcionar 24 horas por dia. Metade das denúncias chegam fora do horário do expediente. Então, um canal que funciona só das 8 às 17 não é efetivo, né? Tem que ter um controle muito rígido para contra-invasão, contra hacker, tem que ter um sistema profissional. Já pensou, Dalcha, na tua empresa, fazem uma denúncia contra o presidente, mesmo que seja uma denúncia fake. E aí um camarada lá da TI, né, que é um terceirizado, viu a denúncia, vai lá e põe no Facebook. Olha o dano que isso Estrago. pode provocar, o estrago, não corrige mais. Não adianta aí você soltar notas, depois falar que era tudo mentira. Já foi, Uhum. tá? A outra coisa, a empresa tem que se conscientizar que tem todo um processo de tratamento da denúncia. Depois que você recebe a denúncia, tem que apurar, tem que investigar, tem que ter certeza que aquele fato é verídico, é verdadeiro. Senão você pode estar sendo injusto com as pessoas. Então, vou até fazer uma aqui, olha, antes de ontem, eu sou sócio da Contato Seguro, nós entregamos canal de denúncia também para o mercado, né? Antes de ontem, nós fizemos um anúncio de uma parceria nossa com uma grande empresa, e tem um vídeo falando só dessa parte, de canal de denúncia e investigação e comitê de ética. Então, eu convido aí os participantes, o assunto é vasto, tá? Tem mais de 1 hora aí de vídeo, né? Me acompanhem aí no LinkedIn, está publicado lá. Eu vou publicar de novo aí o nosso vídeo, vocês podem acessá-los aí para pegar mais detalhes, tá bom? Obrigado pela pergunta. Legal. Pelas perguntas, né, do trio. Tem uma pergunta bem interessante. Ele pergunta aqui: você comentou das 4 pernas, né? Tone of the top, canal de denúncia, sensibilização, né, e as consequências. Mas essa pessoa pergunta: puxa, mas para começar, na verdade, eu não preciso garantir que 100%, né, dos meus processos, né, dos meus atendimentos estejam legais. A gente não começa pela aderência à legalidade das leis, etc. Começa pelos 4 pés. Para ele, se ele fosse começar na empresa dele, ele começaria com isso: o que está errado, o que está certo, o que está legal, o que não está legal. Olha, as 4 pernas funcionando são essas mesmas, tá? A primeira coisa é você ter certeza que a sua alta direção realmente quer fazer o certo. Não adianta a pessoa do 2º nível, 3º nível, 4º nível, 4º escalão, 5º escalão, falar assim: não, quero cumprir a lei. Aí o presidente lá da empresa fala: esquece esse assunto, não vamos gastar dinheiro com isso. Tá? Então, a primeira coisa, não tem jeito, você tem que ter o apoio de cima para baixo. Quando você vai fazer a implantação adequada de todos os processos, a primeira atividade, depois que você tem o apoio, é uma coisa chamada Risk Assessment. Nesse Risk Assessment, você vai identificar todos os riscos que a empresa tem, para você identificar as lacunas, e dentro desse processo de Risk Assessment, o cumprimento das legislações também é parte. Então, quando você identifica tudo isso, você vai criar medidas, e as medidas serão as orientadoras para você desenhar o seu código de conduta, a sua política, para você comunicar depois para a empresa. Então, o processo de fato é esse: você mapear, mas não só a legislação. A legislação, olha, é uma partezinha assim do seu compliance. Você tem uma série de outras coisas que você tem que olhar se existem riscos de desvios de conduta para compor o seu sistema, tá bom? Legal. Outra pergunta é uma combinação, uma pergunta minha e de outra pessoa aqui também. Você comentou uma hora que você cuidou de empresas, né? Foi responsável da América Latina inteira, pelo que eu entendi, certo?
Isso. E aí você falou uma frase, olha, não é diferente em qualquer país, você falou, né? Então, Isso. porque a gente tem na cabeça assim, o brasileiro não vou citar outros países, né? São mais corruptos, etc. Vamos falar em termos corporativos, não vou, área Sim. pública eu entro depois. Tem um efeito cultural nessa, você comentou, né? Aqueles que nunca fazem nada errado, aqueles que, né, precisam ser orientados e aqueles que fazem, tem mais daqueles que fazem de qualquer maneira ou não dá para dizer que tem uma influência cultural do país dentro da corporação? Não estou indo nem para a área pública. Nem para a área pública. Ainda. Olha só, né? Essa é uma pergunta muito boa, né? Isso aí daria uma tese de doutorado, viu, Dalcha? Mas eu vou falar da experiência prática, tá? Daquilo que eu vi acontecer nas minhas mãos ali. Quando eu voltei da Alemanha para criar o sistema de compliance, no caso da Siemens, né, aqui no Brasil, eu já voltei com um receio gigantesco. Não vai funcionar, meu Deus, brasileiro quer dar jeitinho em tudo. Pô, é um país que tem corrupção muito alta. Vim muito, mas muito preocupado. E à medida que a gente foi fazendo as coisas e a gente foi percebendo, o grau de corrupção, o grau de mau caratismo, né, ou não, é inerente ao ser humano. Ele não tem nação, tá? Não é esse a questão. A questão é que por que um brasileiro, vou até fazer um parênteses aqui, por que um brasileiro, Dalcha, você morou também na Alemanha, tá? Por que um brasileiro sai daqui e vai para a Alemanha e ele atravessa na faixa de pedestre? E aqui não. Né? Não, porque se ele atravessar fora da faixa de pedestre, vai ter a senhorinha lá do outro lado da rua e vai passar um sermão nele, porque você está dando um mau exemplo para a criança. Certo? Por que o brasileiro vai lá na Alemanha e quando dá o sinal amarelo ele para? Ele não passa, porque se ele passar e der vermelho, ele vai preso. O guarda pega. Né? Então, o brasileiro lá, ele cumpre, e aqui não. E acontece ao contrário. O alemão lá cumpre tudo, mas vem aqui e está cheio de alemão fazendo coisa errada também. Né? Então, voltando, quando a gente fala de compliance como um todo, o comportamento das pessoas ela é mais ou menos parecido no mundo inteiro. Agora, existe uma questão cultural onde a forma que você vai conversar com as pessoas para obter a adesão delas é diferente de um país para outro. Mas isso é a forma. O todo é basicamente igual. Então, aquela mesa de 4 pernas significa no mundo, funciona no mundo inteiro. Aquela figura caricaturizada que eu fiz aqui, de poucas pessoas fazendo certo, poucas pessoas fazendo errado e as pessoas do meio, isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu tinha os meus parceiros do compliance de outros países, né, que a gente se encontrava a cada 2 meses, e a gente passava uma semana juntos, né, trocando experiência, trocando tal. Eu conversava com todo mundo. Gente, em todo lugar é assim. Né? Então, e eu vi, né, eu implantei o sistema na Venezuela, que é tida como os países assim de percepção de corrupção dos mais altos. Eu fiz no Chile, que é menos do que o Brasil. Eu fiz no Brasil, Guatemala, Honduras, Colômbia, Argentina. Gente, é a mesma coisa. Tá? Muda a forma de você falar com as pessoas, mas o jeitão é o mesmo. Uhum. Tá bom. E agora indo para a área pública, você explicou um pouco, né, da Alemanha, né, que, né, da velhinha, quer dizer, tem um círculo também virtuoso, né, que não Também. deixa o político também desviar tanto quanto aqui, Sim. mas o quanto dessa noção de, vamos supor, eu viro governador hoje, né? Não vou falar presidente, um governador, eu consigo aplicar, né, esses conceitos de forma semelhante ao meu governo, só, né? É mais tem um fator a mais que dificulta do que numa empresa. Infelizmente, a gente vê aí a área pública brasileira de forma geral, claro, assim, falando genericamente, não significa que são todas as pessoas, né? Óbvio, né? Mas nós temos uma questão na área pública muito complicada no Brasil inteiro. Né? A questão de corrupção, a questão da vantagem indevida,
né? A questão de desvios de dinheiro, lavagem de dinheiro, realmente é uma coisa disseminada por toda a área pública em muitos lugares. Embora nós tenhamos muitos órgãos públicos com muita gente fazendo coisas boas, coisas corretas, né? Mas acontece, isso que eu falei para você, acontece também na hora pública, de você ter poucas pessoas fazendo certo ou poucas querendo o errado e um grupo no meio. Acontece que o modus operandi faz com que esse grupo do meio também se una àquele grupo que faz coisas erradas para continuar, para tirarem também a sua vantagem, porque eles não conseguem ter eles não veem uma saída, né? Eles não enxergam um compliance efetivo num órgão que vai de fato resolver a questão. Nós estamos num país onde nós, lamentavelmente, nós temos uma educação também muito frágil, né? Educação, né, escolar e também a educação nos lares, né? A educação do pai para filho. Isso também influencia muito no comportamento das pessoas no seu dia a dia. A área pública ela é mais difícil do que a área privada em alguns aspectos, mas não é muito diferente, tá? Não é muito diferente, tá? Se nós pensarmos na área pública, olha, imagine você então governador da sua ou vamos falar num ambiente menor primeiro, numa cidade pequena. Você é o prefeito e os vereadores ali, todos vocês querem fazer a coisa certa. É o tone at the top, tá? A hora que vocês passam essa mensagem, se vocês abrirem canal de denúncia, se vocês abrirem investigações, vocês vão fazer uma administração limpa. Vocês vão fazer. Vai ter gente querendo fazer coisa errada? Vai. Vai ter vereador que vai querer desviar lá o dinheiro de obra? Vai. Mas vocês vão pegar e vão botar o cara na cadeia, né? Quando você vai subindo, acontece a mesma coisa. Agora, o fato é, essa cúpula quer fazer a coisa certa? Quando essa cúpula não quer fazer a coisa certa, aí acabou, né? Aí acabou. E nós não estamos falando aqui de partidos políticos, de ideologia X, ideologia Y, estou falando de seres humanos. O ser humano, quando chega no topo, quando ele está ali, normalmente ele muda um pouquinho a forma de pensar, né? A gente já viu isso muitas vezes. Não, legal. Deixa eu voltar aquele ponto que eu queria colocar antes. Tudo que você explicou até agora tem repercussões positivas, né, na cultura, nesses ganhos diretos, indiretos, internos, né, da empresa. Mas, sem dúvida, a gente poderia dizer que isso traz, né, se de alguma forma transparecer, uma imagem, né, externa muito boa. Mas hoje nós estamos falando de alguma coisa que é além da imagem, né? O conceito de ESG, que você deve conhecer, né? Environment, Social and Governance. Então, onde investidores, né, e acionistas olham agora para a empresa em termos de indicadores bem claros para esses 3 tópicos. Isso. O compliance entra, de alguma forma, nessa, né, dentro do ESG para ser até valorado ou valorizado? Para alguém se sentir mais seguro em apostar na empresa? Acho que sim, né? Não sei. Olha, Dalcha, esse é um ponto assim, bem importante, né? O ESG é um modelo que está chegando com força total no mundo corporativo, para balizar interesses de investidores, né, que vão poder ter parâmetros claros para decidir onde colocar o dinheiro, né? Além de servir também para uma empresa melhorar suas condições de buscar taxas de juros para captação de recursos, tem ranqueamento de organizações, ou seja, o ESG está vindo realmente para dar uma boa orientação no mercado. Então, isso é extremamente importante no mundo corporativo. É verdade que o ESG ele não é novo. Na década de 90, nós já falávamos lá nos pilares de sustentabilidade, né? Falava lá, pilar ambiental, social e financeiro. Agora, o financeiro ele aumentou um pouquinho para falar de governança, tá? Enfim, tudo canaliza para questões relacionadas à perenidade da empresa, tá? E o compliance, ele atua em todas as vertentes do ESG. Né? Na governança, isso é muito claro, né? O compliance define políticas, regras, ele organiza como é que são tomadas as decisões numa empresa, gestão de riscos, ou seja, tem uma série de medidas. Então, para a governança, isso não tem nenhuma dúvida.
Mas nas outras duas searas, pouco a gente escuta falar. E veja só, veja a parte ambiental. Um compliance bem implementado e gerando benefícios aí, conforme a gente já citou, né, ele vai implicar num cumprimento pleno de todas as legislações. Legislação trabalhista, legislação tributária, legislação e ambiental. Então, ele acaba pegando também a parte ambiental. Mas ele vai além disso, porque as pessoas da empresa, os executivos, todos, eles podem, inclusive, cobrar ações mais proativas em prol do meio ambiente, porque eles estão querendo fazer a coisa certa. Isso é natural acontecer, né? As pessoas, como nós falamos lá no exemplo até que você citou, do apagar a luz, né? Ele começa a perceber que existem outras coisas que podem perfeitamente ir além, né? Outras coisas irem além da legislação. Na parte social, bom, a parte social é a parte que eu mais gosto de falar, tá? Porque, veja só, as pessoas envolvidas no compliance, um compliance bem feito, né? Não é compliance de fachada, né? Pelo amor de Deus, né? Então, um compliance bem feito, ele está sentindo que aqueles benefícios são bons para ele. Ele vai fazer o quê? O funcionário levar essa cultura para casa dele. Ele vai falar com os amigos, vai falar com os parentes, vai falar com o vizinho, vai contar para as pessoas como que é legal aquele processo. E dentro da empresa, as empresas começam a cobrar isso aí também da sua cadeia, porque empresa íntegra só se relaciona com empresa íntegra, né? Não tem sentido. Então, começar a cobrar isso dos fornecedores e fazer com que haja um efeito cascata na criação de sistemas de compliance também pelos fornecedores, você está fazendo com que a cultura da ética e da integridade esteja se disseminando pelo país. E isso é bom para a sociedade, é bom para as pessoas. Nós vamos construir um país mais ético, um país mais íntegro, com mais respeito às pessoas, uma sociedade mais justa. Ou seja, o que nós estamos falando? Nós estamos falando do compliance ajudando muito a área social. Então, Dalsha, o compliance, ele contribui para os 3 pilares, mas desde que sejam compliance de verdade. Programas de fachada não servem, não geram benefícios, pelo contrário, né? Ele acaba criando nas pessoas aquela sensação de que, pô, mais uma coisa para inglês ver, mais uma coisa para a gente enganar aí uns aos outros, né? Aliás, o compliance de fachada, ele é um atestado assinado pela empresa, somos uma empresa antiética, porque ele está enganando, inclusive, né, os seus funcionários com uma coisa que deveria ser um baita benefício e acaba sendo uma coisa só de brincadeira. Não, legal. Bom, nós estamos quase indo para o final, vou te passar a palavra depois, mas aqui tem 2 perguntas, né, bem interessantes, que eu acho que são 2 pessoas que, acho que muitas outras também foram picadas, né, durante esse webinar pelo conceito e pelos ganhos do compliance. Primeiro pergunta, né, ele é da área química, puxa, mas se eu quisesse, né, começasse hoje, ou se eu quisesse fazer uma formação, uma graduação, existe um curso melhor que eu deveria fazer para atuar em compliance? E o segundo já vai além, se eu quisesse compliance officer de uma empresa, né? Você que, né, pode falar com bastante experiência. Como é que eu ganho essa competência? Como é que aprendo? Tem um software específico que eu posso, né, fazer os cursos online? É isso que ele pergunta. Não, eu posso até vender meu livro aqui, né, Dalcha? Bom, olha, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta bastante recorrente para mim, sobre cursos. Então, eu digo o seguinte, olha, o compliance é uma coisa um pouquinho ampla. Ele tem bastante nuances aí do compliance. A primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte: se vocês querem fazer um curso, vocês olhem primeiro qual o programa desse curso e quem são as pessoas que estão dando esse curso. Pesquisem quem são os professores e vejam que experiência prática essas pessoas têm. Infelizmente, Dalcha e meus amigos, né, nós estamos com o mercado poluído de pseudo-especialistas. Poluído.
Tá? Nós vimos acontecer, olha, nós estamos aqui na Fundação, nós vimos acontecer isso na década de 80 e 90, com pessoas fazendo, entre aspas, qualidade sem o conhecimento. Nós vimos isso acontecer. Então, o compliance está acontecendo isso agora, ele é um tema muito novo, e existem pessoas que acabaram de sair da faculdade, pessoas que fizeram lá um cursinho de 2 horas, 3 horas, leram lá 1 ou 2 livros, e acham que estão aptos para ensinar como fazer isso na prática. O cara nunca fez uma implantação na vida, ele nunca atuou como compliance officer em nenhuma empresa, mas ele se coloca como especialista. Então, a primeira dica que eu dou para você fazer um curso é você buscar qual é o escopo, porque às vezes tem um escopo assim, olha, nós vamos falar sobre o aspecto X da lei. Bom, tudo bem, então quem vai dar? Esse é um advogado, um cara que conhece bem a lei, tá bom. Agora, a hora que você vai falar em implantar um sistema de compliance, que não tem nada a ver com a questão jurídica, né? Aí vem lá, por exemplo, um advogado que nunca trabalhou numa empresa, nunca implantou um sistema e ele conhece a lei, que são coisas bem distintas, né? Então, esse cuidado precisa ser tomado para você não se frustrar e também para você não ir lá ouvir recomendações inadequadas para o seu dia a dia. A outra coisa, para ser um compliance officer, quando eu estava na Siemens, eu percebi o benefício que tudo isso podia trazer para o país, para as empresas, né? Eu escrevi um livro, né? Eu fiquei 4 anos, o Dalcha, escrevendo aquele livro que você conhece, né? Para dar uma noção prática para as pessoas, porque nós não temos literatura prática para as pessoas. Nós temos muita coisa jurídica, muita coisa falando o que significa responsabilização objetiva, o que significa isso, mas como que eu faço? Eu quero fazer, né? Então, eu tive essa primeira ideia de escrever um livro, mas só o livro, olha, o livro tem 500 páginas, né? Mas só o livro ainda é pouco, você vai ter que exercitar aquilo que está no livro. Se você está numa empresa e você puder começar a trabalhar, começar de baixo, participar dos grupos, sentir o que é, sentir o que é uma denúncia, sentir como faz uma investigação, sentir como participa de um comitê de ética, né? Sentir o que é chegar para uma... Dalcha, vamos imaginar que você é um cara de vendas e você vem para mim e fala assim, ô Wagner, eu quero fazer um patrocínio X, posso ou não posso? Gente, não tem uma situação que é igual a uma das outras. Se você não tiver um pouquinho de experiência, se você não tiver um background, você não vai saber dar uma resposta boa, né? Então, para ser compliance officer, você precisa aprender de prática, 90% é prática, tem que saber que 90% daquilo que você vai tratar são pessoas, né? E você tem que fazer um networking grande, bom, para que você possa interagir com essas pessoas. E só para finalizar essa pergunta, esse tema é tão importante, Dal, e a pessoa que perguntou, não sei exatamente quem perguntou, mas esse tema é tão importante da questão do compliance officer, que eu, como consultor, na nossa consultoria, nós temos um produto que é coaching. Nós treinamos o compliance officer que está na empresa no seu dia a dia. Claro que depende do nível, né? Mas a gente faz um coaching ou todo dia, ou uma semana, uma vez por semana, uma vez por mês, porque normalmente o que acontece? O tema compliance cai no colo de uma pessoa que pode ser um bom funcionário em outra área, mas ele não conhece o compliance. Olha, ele é um diretor de altíssimo nível na área tributária, sensacional, parabéns. No dia seguinte cai o tema compliance na mão dele. Ele é um novato. Ele é um novato no tema. Né? Mesmo tendo 30 anos de experiência, né? no compliance ele é um novato. Então, nós fazemos isso no mercado para muitas empresas justamente por conta da importância que é você alinhar a prática e o compliance para as pessoas para você conseguir um bom resultado. Desculpa me estender um pouquinho aí. Né? Não, mas foi importante. Bom, eu vou me dar o luxo, quantos anos nós nos conhecemos, nós somos amigos há décadas, né? Se você não ficar bravo, vou fazer uma pergunta saia justa, posso? Claro, claro.
Você explicou como é que funciona, como é que deve ser implementado, o aspecto cultural das pessoas, etc., né, dos 4 P's, mas e implantou, pelo que você falou, compliance em várias empresas, né, ajudou a implantar em vários países, mas pelo menos é a minha impressão, né? Por que o compliance ainda fracassa tanto por aí? Desculpa, tá? Não, pelo contrário, é assim, quando a gente trabalha no compliance, Dalcio, a gente aprende o seguinte, tá? Que nós precisamos ser honestos e falar aquilo que a gente acredita, independentemente se a pessoa que está do outro lado vai gostar ou não. O compliance officer precisa fazer assim, né? Uhum. E você fez uma pergunta e eu vou responder, porque ela ocorre muito, mas muito, É. não só no Brasil, tá? Isso ocorre fora também, inclusive nos Estados Unidos, na Alemanha, eu conheço N casos, né? Eu tenho um compliance sensacional. Eu também vou dar um exemplo de jornal, né? Olha o que aconteceu com a Volkswagen, com as emissões, né? Gente, uma empresa do porte da Volkswagen, né? Tinha quantas pessoas que sabiam disso? Quantas denúncias foram feitas a respeito disso? Zero. Significa o que a respeito do compliance? Não precisa nem concluir, né? É. Bom, daria para a gente fazer uma live inteira aqui para falar dessa pergunta sua, porque ela é recorrente. Muitos casos no mercado, inclusive grandes empresas por aí. Então, eu vou assim, direto, conciso aí na resposta. Primeiro erro fatal, tá? Escolha dos profissionais que vão tocar o tema, seja interno ou consultores. Então, equipe interna. Muita gente pensando que compliance é coisa para os advogados. E aí empurra esse negócio lá para o departamento departamento jurídico. Ou, não, eu acho que é coisa de auditor, empurra para a auditoria. Ou a área de risco e controle, empurra para a área. Eles não se dão conta, de novo, né, que 90%, 80%, 90% é relacionamento humano. Que o compliance tem que ser feito para as pessoas. E aí eles pegam os bons profissionais e transformam esses bons profissionais em péssimos compliance officers, da noite para o dia. Tá? Uhum. Infelizmente, é verdade. E a primeira dica é o seguinte: o perfil para ser um compliance officer não tem nada a ver com a sua formação acadêmica. Pode ser advogado? Pode. Pode ser engenheiro? Pode. Pode ser administrador de empresa? Pode. Pode ser um geólogo? Pode. Mas pode também não ser. Tá? O perfil tem a ver com o compliance. Então, você errar na equipe significa que você já está mirando para o insucesso. Outro caso também que acontece demais são lá os consultores, né? Contrata lá um consultor que se diz um especialista, né? Só que ele é um cara que não tem nada, ele não conhece nada de prática. Então, ele vai criar um compliance da cabeça dele. Ele vai criar um compliance, de repente, se ele é um escritório de advocacia com um foco legalista, ele vai criar um compliance legalista, né? E aí, veja só, da noite para o dia, o compliance, que deveria ser um assunto relacionado com as pessoas, ele vai ser o puxadinho do jurídico, ou o puxadinho da área de risco, ou o puxadinho da outra área. E aí esse profissional vai fazer com que as suas habilidades, né, atuem no tema compliance. Tá? Quer dizer, assim, para ficar claro, ele vai adaptar o compliance nas especialidades dele. Ele vai adaptar o assunto compliance dentro do jurídico, ou dentro da auditoria, ou dentro da área de riscos, ou dentro da área de RH, ou dentro da área financeira. Quando, na verdade, deveria ser ao contrário. Ele deveria adaptar as suas habilidades para o compliance efetivo. Né? Então, a gente vê direto isso. Você vai numa empresa, em meia hora de conversa com o funcionário, já dá para inferir: esse compliance foi enfiado na área X. Não vai funcionar. Né? Existem outras coisas também que acontecem muito. Falta de apoio da alta direção. Pior ainda,
aquela direção que fala que apoia, mas as ações práticas contradizem o discurso, né? Aí o que acontece? As pessoas começam a perceber isso e elas continuam seguindo o exemplo da alta direção que está fazendo o contrário do que o compliance prega. E aí fica aquela dicotomia na empresa, né? Um departamento de compliance lá com meia dúzia de pessoas falando blá, 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 e a empresa inteira andando na direção contrária. A gente vê bastante também. Outro ponto que também é uma das razões do fracasso: falta de conhecimento técnico do compliance e falta de conhecimento prático. Né? Vou dar um exemplo só que vocês vão entender. Tem uma etapa obrigatória em todo o sistema de gestão. Todos. Monitoramento. Se você não tiver o monitoramento, o PDCA não fecha, certo? Tá. Aí a gente vai, na prática, perguntar para as pessoas se elas, para os compliance officers das empresas, se ele faz monitoramento. Muitas vezes, a maioria das vezes, ele não sabe o que é nem efetividade. Ele muito menos medir efetividade, muito menos fazer o monitoramento. Ou seja, vai quebrar o sistema. Então, uma pessoa que não entende de gestão, uma pessoa que não sabe do significado que é efetividade, monitoramento, indicadores, metas e como faz isso, está fadado ao insucesso, né? E por fim, né, aqui um outro ponto que também acontece muito é a falta de empoderamento da equipe. Você monta um time de compliance, você dá responsabilidade para ele, mas ele não tem força nenhuma. Ele tem medo de falar com o diretor de compras, por exemplo. Né? O diretor de compras está contratando um fornecedor lá que ele sabe que não é íntegro. Aí o que ele faz? Ele tem que chegar no diretor de compras e vai falar: a partir de hoje você não pode contratar mais, ponto. Só que quando ele não tem esse empoderamento, ele não consegue falar, continuam fazendo a coisa errada e aí o programa vai paulatinamente sendo exaurido dentro da organização. Então, eu dei uma resumida aqui em alguns pontos, né, que são fundamentais e que acontecem demais na prática. A gente vê isso direto nas empresas e é lamentável, é uma pena, porque o compliance, quando ele é bem feito, ele de fato ele ajuda muito aí as organizações. Você está no mudo, Dalcha. Dalcha está no mudo. Eu, de propósito, eu estendi um pouco hoje, porque eu sempre acompanho o número de participantes e praticamente não caiu, né? Nós estamos com uma média de 300 participantes e os elogios foram muitos, tá, Wagner? Depois eu passo aqui, né? Muitos falam que aprenderam bastante, né? E assim por diante, que estão com uma outra visão, né? Mais prática, mas um pouco mais abrangente do que só legalista, como você colocou. Então, eu vou ter que terminar, Wagner, mas se você quiser tecer algumas poucas palavras, fazer um grande final, eu te agradeço. Fique aberto aí se você quiser comentar alguma coisa. Olha, só tenho a agradecer o convite, Dalcha, o apreço que eu tenho por você como amigo, o apreço que eu tenho pela fundação aqui, e agradecer também os participantes que ficaram aqui todo esse tempo conosco. Eu vou fazer um convite, né, para quem está nos assistindo, que acessem o site da Compliance Total, né? Lá na Compliance Total, nós temos ali uma aba de conteúdos com muito material ali gratuito para as pessoas. Quem quiser o meu livro também está lá, compliancetotal.com.br, né? E também fica um pedido para que as pessoas também se conectem comigo no LinkedIn. Eu faço muitas publicações no LinkedIn, vídeos, artigos, muita coisa relacionada ao compliance, e quanto mais pessoas aderindo a esse tema, Dalcha, eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença para o país. Com certeza. Tá? E não tem sentido, Dalcha, nós somos um país aí, o Brasil é um país tão grande, nós temos tantas possibilidades, não tem sentido nós termos uma qualidade de vida como nós temos hoje. Nós poderíamos ter uma qualidade de vida muito melhor,
uma Perfeito. sociedade muito mais justa, nós poderíamos ser muito mais felizes num país, e o compliance ajuda muito. Então, eu faço aí um convite para todos vocês, né? Acessem lá o site que eu citei, compliancetotal.com.br. Lá tem meu livro, tem muitos artigos, entra lá no LinkedIn. Pô, será um prazer tê-los conosco. Dalcha, esse é o recado. Ah, e última coisa, tá? Última coisa. Uma mensagem de otimismo. É o seguinte, nós sabemos que nós temos um caminho gigante para andar, com relação ao tema ética, um tema de integridade, nós temos muita coisa para fazer no país, muito. Mas nós não podemos deixar de ver que nós tivemos um progresso bastante grande nos últimos 10, 15 anos. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas nós tivemos. Certamente, Dalcha, nós não teríamos esse público e não teríamos essa live há 5 anos atrás, 8 anos atrás. Então, essa é a mensagem de otimismo. Nós estamos caminhando, mesmo com os retrocessos que a gente vê, mesmo com os obstáculos, as coisas que estão acontecendo, nós estamos caminhando, mas nós precisamos muito das pessoas, dos participantes, que nos ajudem a ir com mais força para que o tema ética e integridade, de fato, vingue no nosso país, que nós mesmos, como cidadãos, seremos aí beneficiados também. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, viu, Dalcha, pela oportunidade. Foi um prazer. Antes de dar os últimos recados e falar sobre os próximos webinars, Wagner, muito agradecido por ter aceito, né, por ter dado uma entrevista tão, assim, didática, né, e com uma visão, como já dizia o título, né, bem diferente do que a visão só legal, mas muito mais compliance, uma gestão. Então, só pelos comentários, viu que o feedback foi muito positivo. Obrigado novamente. Tá? Queria agradecer de novo também o apoio educacional do SENAC, da FEComércio Rio Grande do Sul, do apoio institucional do MS Competitivo, e anunciar nossos 3 webinars, sempre cada 2 semanas. O próximo vai ser com uma pessoa também bastante reconhecida, é o Silvio Meira, do Porto Digital. Ele vai nos apresentar um conceito interessante, chama Figitais, né? Não é digital, é figital, que é a combinação do físico, do digital e do social junto. Então, é um conceito, é uma linha que ele estuda bastante, é bem interessante. A Luísa Menezes, que foi do governo, hoje é professora da Dom Cabral, vai falar sobre a série de livros, né, que ela estudou, o conceito da economia digital. E o Paulo Teixeira, que é o diretor superintendente da Abiplast, ele vai falar sobre economia circular, trazendo uns cases bem interessantes. Então, espero que realmente tenham gostado, né? Aguardem os webinars próximos, os cursos, e não poderia ser diferente em termos de qualidade, de gestão. Peço sinceramente que vocês nos passem feedbacks positivos ou negativos para que a gente possa, né, a cada webinar melhorar. Posso falar que cada vez vem 2 ou 3 sugestões, nós mudamos em formato, em sequência, etc. Então, novamente, muito, muito obrigado pela atenção. Tivemos hoje 300 participantes e espero que tenham gostado, e acho que a Patrícia já avisou a gravação, né, desse nosso bate-papo vai estar disponível alguns dias, então quem não pôde assistir ou quem quiser passar para alguém, estejam à vontade. Então, Wagner, participantes, equipe que nos ajudou também internamente, muito obrigado e até a próxima. Desejo um bom dia e um final da semana. Tchau, tchau, gente. Obrigado.